Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso volta a campo hoje às 19 horas para enfrentar o Red Bull Bragantino agora fora de casa, segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro, deu fogão 2-0 no Nilton Santos, fazer de tudo para garantir a classificação às quartas de final da competição. É claro que falo sobre o jogo neste vídeo em mais um conteúdo robusto, mas falo também sobre um tema importantíssimo. O Botafogo está no centro de uma disputa. John Textor, Eagle, Grupo Ares. De segunda-feira para cá, tivemos muitas informações, muitas notícias. E vocês devem ter percebido que ontem, terça, não teve vídeo, não teve live aqui no canal Fabiano Bandeira. Li muito, observei vários debates na grande mídia, consumi bastante a mídia que cobre o Botafogo. Ainda não temos muitos elementos dessa disputa. Essa é a grande realidade, como diria meu amigo Lopes Maravilha, lá do Pop Bola, quem manda um grande abraço. Hoje não temos todos os elementos e dificilmente teremos informações suficientes amanhã. Muita coisa acontecendo e o Botafogo no centro dessa disputa. Hoje não vejo um grande risco econômico financeiro para o Glorioso, mas precisamos estar atentos. John Textor é o acionista majoritário, a Eagle quer tirar o americano da frente do Botafogo, o Grupo Ares quer receber o que tem a receber ou também mexe muito nos bastidores para que o Textor não fique mais à frente de clubes da Eagle. Então, muita coisa acontecendo. Tudo que vimos a respeito dos empréstimos do Botafogo para o Lyon, nova empresa nas Ilhas Caimã, com o Botafogo, então, recebendo empréstimo e o John Textor ficando com garantias de receitas do clube. Tudo isso vocês já devem ter lido, visto e ouvido. Se eu puder dar uma sugestão aqui no canal Fabiano Bandeira, é: tenhamos calma e ainda deveremos ver muita coisa daqui para frente. Mundo dos bilionários, falando sobre CPF e CNPJ. O dinheiro é importante. As dívidas são vistas, mas no mundo dos bilionários, o que a gente vê em vários momentos é empresa lidando com dinheiro de terceiros, gente lidando com dinheiro de terceiros, a gente vê disputa de narrativa, estamos no meio de uma disputa de narrativa, o Textor e o Botafogo apresentam uma narrativa, a Eagle apresenta outra narrativa e a influência é muito importante. Hoje talvez valha mais a influência e como isso é feito do que o dinheiro, do que a dívida. No mundo dos bilionários é assim que funciona. Não estou falando que é certo ou que é errado, mas é um mundo completamente diferente. Eu sei que tem uma galera que acompanha o canal, que lida com o mercado financeiro, lida com gente rica, com empresa importante e sabe do que eu estou falando. Assim é. Então é uma disputa de narrativas, é uma disputa por influência ou com o uso da influência nos bastidores. Aqui no Brasil, no exterior também. Vamos aguardar, eu espero que isso não trave o Botafogo. Mas ficar o tempo inteiro martelando ou sofrendo por uma notícia A ou B, ou ficando extremamente feliz por outra notícia, tomando parte por um lado e por outro, não é exatamente o que eu sugeriria para a galera. Então, vamos pensar no Botafogo, sabendo que esse é o tema mais importante, sim, hoje, do nosso clube, mas que tem jogo mais tarde também, daqui a pouco eu falo. Porque antes quero falar a respeito do que a gestão fez no Glorioso nesta temporada, pessoal. E não foi falta de investimento. Por mais que o Botafogo tenha emprestado dinheiro para o Lyon e essa grana não tenha voltado ainda, tem que voltar. É muito dinheiro. Na live eu quero falar sobre isso com mais calma, mais tranquilidade, trocando uma ideia com vocês naquele tempo real legal que a gente faz. Só que o Botafogo investiu. Foi o clube brasileiro que mais gastou dinheiro em reforços ou contratações. Mais de 600 milhões de reais. Não faltou recurso para o Botafogo investir no time, para o Botafogo pagar altos salários e pagar transferências caríssimas, como as do Danilo, Arthur Cabral, por aí vai. Só que foi montado um elenco desequilibrado. E por isso, hoje o Botafogo não tem um zagueiro titular pela direita para enfrentar o Red Bull Bragantino nas oitavas de final da Copa do Brasil. Isso é falha interna, claro que com o John Textor e outros profissionais que estão no Botafogo. Não é falta de recurso, não é abandono, muito pelo contrário.
O Bastos se recuperando de uma lesão, foi submetido a uma cirurgia no joelho. O Caio Pantaleão, eu avisava aqui no canal Fabiano Bandeira, se machucou, lesão muscular no último domingo contra o Cruzeiro. É muito difícil jogar quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Contra a Raposa, terminamos o jogo com 2 zagueiros de perna esquerda. Barbosa atuando torto pela direita e David Ricardo pelo lado esquerdo. E hoje, David Ricardo vai ser titular? O Barbosa vai jogar novamente pela direita? Ou o David Ricardo vai jogar pela direita? Ou teremos o Nilton improvisado na zaga? Porque até outro volante que era improvisado acabou de sair, caso do Danilo Barbosa. O Botafogo não tem o Bastos, não tem o Caio Pantaleão, não teve senso de urgência no mercado para contratar mais um zagueiro. Sempre falo, 2 pela direita, 2 pela esquerda e pelo menos um que consiga fazer os 2 lados, um quinto zagueiro. O Pantaleão consegue fazer o lado esquerdo com certa tranquilidade. Já falei aqui que o zagueiro destro, desde a formação, consegue fazer mais o lado esquerdo do que o zagueiro canhoto fazer o lado direito. Não sei o que vai ser feito pelo técnico David Ancelotti, mas ele tem uma dificuldade para escalar. Ou vai ser o Nilton improvisado pela direita da zaga, ou vai ser uma dupla com zagueiros que atuam com a perna esquerda. O Cuiabano teve um trauma contra o Cruzeiro, está de fora do jogo também, mas o Botafogo na esquerda tem o Telles, o Marçal, na direita tem o Ponte, o Vitinho, precisa de mais um volante pelo menos, precisa de mais um ponta, só que aqui a gente está falando de qualidade e não quantidade, e precisa de centroavante. Arthur Cabral vai começar jogando de novo. É importantíssimo o jogo de hoje. Sábado tem um jogo em Fortaleza pelo Brasileiro, muito importante. E na semana que vem, Libertadores contra a LDU no Newton Santos, importantíssimo. Depois, Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E por aí vai, galera. Não tem descanso, tem que contratar centroavante. Só que agora o Botafogo está no meio de uma disputa. Antes não estava, poderia ter contratado melhor, não poderia ter gasto mais dinheiro, não precisaria ter investido mais, porque investiu alto, investiu pesado, mas errou na montagem do elenco. E a gente vem falando aqui no canal Fabiano Bandeira, vocês vêm comentando também nos chats das lives e até mesmo nos vídeos. Bem, Jefinho retornando, legal, Matheus Martins também na relação, Marçal relacionado também, isso é bom. O Botafogo tem um time forte para garantir a classificação em Bragança, respeitando muito o adversário. Léo Link, Raul e Christian Lor são os goleiros, Vitinho Ponte para lateral direita, para lateral esquerda temos o Telles e o Marçal, para a zaga David Ricardo e Alexander Barbosa. Poderemos ter também o Nilton, que é volante, assim como o Guinho, que está relacionado, Danilo, Marlon Freitas. E para meia central ou para meia ponta nós temos Joaquim Correia, Montoro, Savarino, Santiago Rodrigues. Para o ataque, Jefinho, Natan, Matheus Martins. Para centroavante, Mastriani, Arthur Cabral. O Barreira está se recuperando de uma entorse no tornozelo. Uma pena, chegou a estrear contra o Corinthians, mas teve um problema. Acontece, trauma também, choque. Espero que volte em breve. Com o elenco que falei, tem como o Botafogo fazer bonito, ainda mais já estando vencendo por 2-0 contra o Bragantino, que também tem muitos desfalques. A equipe treinada pelo Seabra deve vir num 4-2-3-1, com aquela movimentação intensa na zona ofensiva, principalmente jogando no estado de São Paulo. Então pode ter o Lucas Barbosa por um lado, lá Quintana por outro lado, John de repente trabalhando por dentro como meia central, atrás do Sacha, que pode ser o titular. Ele foi até expulso no último jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Então é um time de muita movimentação que tem alguns desfalques também. Atenção a essas movimentações ofensivas do Red Bull Bragantino. E o Botafogo pode explorar novamente aquilo que eu falei na semana passada, com circulação de bola, empurrar a última linha de defesa do Bragantino para ter aquela bola de retorno, finalização, e assim o Botafogo terá chance de fazer gol, e também com o adversário podendo sair mais, jogando em casa e tendo que buscar o resultado, o Botafogo pode explorar a transição defensiva que não é tão bem feita pela equipe treinada por Seabra. O Botafogo tem tudo para explorar a transição rápida com o Bragantino tendo que ganhar o jogo. No Newton Santos estava 1-0 o Botafogo. O Bragantino saiu e o Barbosa
conseguiu disputar, ganhar a bola, se mandar ao ataque, receber o cruzamento do Cuiabano e fazer 2-0 para o Fogão. Eu tinha avisado aqui na live pré-jogo que a recomposição defensiva do Bragantino deixa a desejar hoje. E continua deixando, com o Botafogo tendo vantagem no placar, a tendência é de que o Bragantino se mande e pode se desorganizar, sim, nessa recomposição mais vezes. Cabe ao Botafogo aproveitar. A oportunidade surgiu? Tem que fazer o gol. Não pode perder. No Newton Santos, o Botafogo poderia ter goleado. O confronto já poderia estar definido. Não está. Então, que o time entre muito concentrado, sabendo aquilo que tem que fazer e que se classifique para as quartas de final da competição nacional. Beleza, galera? Estamos muito juntos. Espero fazer a live pré-jogo na parte da tarde. Saudações alvinegras. Todo mundo se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o like. Tudo isso é muito importante. Obrigado pelo carinho e pela presença. Saudações alvinegras. Valeu, fui. Fogo!